A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora, que melhora. Aqui quem fala é a irmã Naila. Nós temos essa mensagem todo sábado, até o dia que o Senhor nos permitir. Hoje, o tema da nossa mensagem é: tem coisa que é o céu que define para nós. Oh, glória! Aleluia! Nós vamos meditar no livro de Jeremias, capítulo 1, os versículos do 5 ao 8, que diz assim a palavra do Senhor: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações eu te dei por profeta. Versículo 6, então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Versículo 7, porém disse-me o Senhor: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Versículo 8, não tema diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Oh, glória a Deus! Este capítulo, meus irmãos e minhas irmãs, nos fala sobre o chamado de Jeremias, o início do seu ministério. Jeremias era filho de sacerdote Ilquias. E no versículo 4, diz que veio a palavra do Senhor dizendo a Jeremias que antes dele ser formado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. E até mesmo antes dele sair da madre, ou seja, antes dele nascer, Deus já havia o santificado e dado às nações como profeta. Deus, irmãos, já tinha um propósito na vida de Jeremias. Mas Jeremias, ele argumenta dizendo: eu não sei falar, eu sou um menino. Deus de imediato, irmãos, repreendeu e falou: não digas que és um menino, porque aos que eu te enviar tu irás, e tudo quanto te mandar falarás, Jeremias. Meus amados, em toda a Bíblia, eu tenho certeza que vocês não viram nenhum profeta, ou seja, os homens de Deus se oferecendo para ser profeta, correndo atrás, fazendo arrumadinhos, trambicagens, ou até mesmo denegrindo a imagem de alguém para ser escolhido por Deus. E até vimos, mas o final não foi bom para essas pessoas. Mais na frente irei comentar sobre isso. Nós não vimos, irmãos, Davi pedir para ser rei, nem sequer orando dizendo: eu quero ser o rei no lugar de Saul. Nós não vimos José dizendo: Senhor, eu quero ser governador, eu quero ser um homem que seja menor apenas de Faraó. Nós não vimos. Nós não vimos Paulo pedir para ser seguidor de Cristo, para falar do seu evangelho. Pelo contrário, ele era um perseguidor do povo de Deus. Mas Deus do céu definiu o propósito para a vida de cada um deles, independente das suas habilidades, independente das suas capacidades, da sua vontade, se tinha condição, se era menor da casa. Às vezes, irmãos, nos achamos incapazes de assumir determinados cargos no secular, me refiro, ou ministério de louvor, ministério de pregação, seja qual for a posição. Nós sempre olhamos para alguém e nós pensamos: ele é melhor, ela é melhor do que eu, ele sabe mais da palavra, ele prega melhor do que eu. Porém, amados, o céu, como eu já iniciei aqui, que o Senhor falou comigo hoje, é quem define o propósito nas nossas vidas. Oh, glória! Por isso a Bíblia diz que o Senhor, ele não escolhe capacitado, ele capacita os escolhidos. Jessé, o profeta Samuel, todos, eles viam Eliabe, um homem com porte para ser rei. Eliabe sabia lutar,
Eliabe já era soldado do exército de Saul, experiente, mas Deus o rejeitou. Oh, glória, porque ele já havia escolhido Davi. Ele já havia definido que era Davi. E Davi nem lutar sabia, mas Deus o capacitou. E assim também aconteceu na vida de José, que em cada prova que ele passou, era Deus o capacitando para ser um grande administrador. Agora, irmãos, aqueles que nós vimos se esforçando, planejando ser o que o céu não tinha definido, como eu já disse no início, o final foi triste. Irmã Naila, isso tem na Bíblia? Tem. Nós vimos Absalão, que era filho do rei Davi, tentar tomar o trono à força. Era um homem bonito, tratava bem o povo, só por interesse. Era falante, mas o final dele foi a morte, irmãos. Nós vimos também Adonias querer usurpar o trono, se autodeclarou rei, mas Deus já havia escolhido Salomão para suceder a Davi. Oh, glória! Uma coisa que eu tenho convicção, meus irmãos, e que você que me ouve deve ter também, é que Deus escolhe no céu a quem ele vai entregar algo. E tem coisas que é o céu que determina para nós. Irmãos, eu dou o meu exemplo. Eu nunca quis pregar a palavra. Eu sempre fugi. E ainda hoje, de certa maneira, eu fujo um pouco. Eu não estou como Deus quer que eu esteja. Porém, irmãos, com 4 meses que eu havia entregue minha vida ao Senhor como Salvador da minha vida, onde eu chegava, diziam que a palavra estava comigo. Eu nem tinha lido a Bíblia ainda. Eu nem sabia pregar, eu nem sabia de nada. Ainda hoje eu não sei, porque todo dia é um novo aprendizado. Mas me refiro que antes eu sabia menos, bem menos mesmo. E a igreja, irmãos, ao qual eu congrego, irmãos, antes ela era dividida no meio por uma parede. De um lado ficava a igreja e do outro lado o refeitório. Como eu vi que de vez em quando me davam oportunidade com bastante frequência, eu pensei, eu vou ficar do lado aqui do refeitório, que eles não vão me ver e eu não vou ter oportunidade. Quando eu menos esperava, irmãos, eu só ouvi a irmã Naila estar com a oportunidade. E aquilo me incomodava, eu não vou fugir disso. Então eu pensei de novo, eu vou agora chegar atrasada, porque aí já vai ter passado as oportunidades e eu não vou ter oportunidade. Aí o que aconteceu? O pastor começa a me chamar para pregar. Prega domingo, prega quinta. Quanto mais eu corria, mais Deus me colocava para falar do amor dele. Aleluia. Mesmo me sentindo incapaz, como ainda me sinto, mesmo me sentindo a menor, mesmo com medo, mas eu ia. E este ano aconteceu isso comigo. Meu esposo um dia chegou e disse, você vai pregar tal dia. E eu falei, não, chama outra pessoa, eu não quero. E assim ele fez, ele chamou um rapaz para pregar, o rapaz não entendeu. Eu só sei que o pregador nem para a igreja foi nesse dia. Faltando 5 minutos, ele me chama e diz, é você que vai pregar, o pregador faltou, vai que Deus é contigo. E eu tive que pregar, meu irmão, como dizem, a queima-roupa. E depois desse episódio, aconteceu isso nas congregações que eu andei, nas campanhas nos lares que eu ia, porque onde me chamam pode ser de outras denominações, de outros ministérios, irmãos. Eu gosto de participar de campanha. E eu chegava com irmãos de outro ministério, mais capacitado do que eu, que conhece mais a palavra, com mais tempo nos caminhos do Senhor, mas a palavra estava comigo, a queima-roupa de novo. E eu
tinha que falar do amor do Senhor. Então, irmãos, eu entendi que não adianta ninguém fugir da vontade de Deus. Porque se for a vontade de Deus, Ele nos faz voltar para o caminho. E não se preocupe se tem alguém melhor, que sabe mais. Se Deus te chamou, vá. Quando Jeremias temeu, Deus disse: não tema diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. É forte, meus irmãos, isso aqui. Aqui é como se Deus estivesse falando aos nossos corações: eu te chamei, eu vou te capacitar. E ai daqueles que se levantarem para tentar impedir. Em outras palavras, meus irmãos, é isso que Deus está falando. E eu sempre digo: eu não faço força para entrar em lugar nenhum. Porque se for de Deus, a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu ouvi isso ontem à noite. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. O que Deus tiver para mim, meus irmãos, ninguém toma, ninguém impedirá. O que Deus tem para ti, meu irmão, é teu e ninguém vai impedir. Irmã, mas eu tenho medo das críticas, dos opositores. E aí eu falo para ti o que o Senhor falou comigo. E tu não tá lendo a Bíblia, não? Tu não conhece a palavra do Senhor, não? A Bíblia diz, meu irmão, que é Deus que definiu Moisés para liderar o povo, para tirar o povo do Egito para a terra prometida. Mas se levantam contra ele Corá, Datã e Abirão. E Deus fez a terra engolir eles. Depois se levanta a própria irmã dele, Miriam, o seu próprio irmão Arão, com ciúmes, questionando a autoridade espiritual que foi exclusivamente dada por Deus a Moisés. E Deus falou para eles que eu falo com vocês por visões e por sonhos. Mas com Moisés é diferente, eu falo é face a face. Aqui Deus estava dizendo para eles: o escolhido é ele, o escolhido meu é ele. Não adianta vocês ter ciúme, não adianta vocês se levantarem contra. Eu já decidi, é ele. Por causa disso, Miriam ficou leprosa, saiu do arraial. Essa história vocês conhecem, irmãos. O irmão de Davi, quando vê Davi chegar no campo de batalha, ele diz logo: o que é que tu tá fazendo aqui? Cadê as ovelhas que tu tava cuidando? Tu é um presunçoso. O rei Saul disse logo: tu nem sabe lutar, nem armadura tu tem. Mas Deus tinha escolhido ele, meus irmãos. Foi a escolha de Deus. E tem até um louvor que diz: e quem não concordar vai reclamar para ele. Ele quem? Para Deus. Irmão, nós temos visto que o povo perdeu o temor a Deus. Faz rebelião contra os outros. Difama, persegue. Aí quando chega a enfermidade, quando o inimigo entra na família, ciranda a família todinha. Aí, meu Deus, por que eu estou passando por isso? É um com depressão, o outro saiu da igreja, o outro está viciado, o outro está isso. É tu, meu amado, és tu, tocando nos ungidos de Deus. Tá perdendo as bênçãos? É tu, és tu, meu amado, minha amada, com tua língua afiada. Irmãos, a língua tem impedido tanta gente de receber bênçãos. Ao invés das bênçãos, está recebendo maldição por falar dos irmãos. Tem gente que está quase recebendo a bênção. Aí Deus permite uma situação para ver se a pessoa vai ser aprovada, vai fazer o bem, vai ficar calada. Ao invés disso, a pessoa fala mal dos outros. Ajuda a pessoa, fala que ajudou, fica falando mal, criticando. Cria achismo sobre a pessoa. Depois vem se fazer de vítima. Eu estou triste porque deu errado.
Pois vigia a língua, irmão. Vigia a língua, irmã. Em Tiago 3 diz que a língua ninguém consegue domar. É incontrolável, é cheia de veneno a nossa língua. Um dia desse eu estava orando na igreja e eu falei alto: Jesus, coloca um freio na minha língua. E uma irmã ficou sorrindo de mim, mas nós temos que fazer essa oração, irmãos. Porque a palavra que está dizendo para nós é incontrolável a nossa língua. A Bíblia diz que 3 coisas não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida, irmão. Então fica ligado. Para não ficar falando de um e outro e perder tua bênção. Entrar no estreito de Jeová. Porque às vezes a gente fala achando que não vai ter consequência, mas vai, irmãos. Pode passar o tempo que passar, mas vai pagar. E Deus é tão perfeito que Ele faz até passar pelo que você faz, os irmãos passar. Voltando ao texto, como eu disse, o que é teu, que Deus te deu, que Deus já preparou, já definiu no céu para ti, é teu. E Deus criará meios para chegar nas tuas mãos. Não precisa se agoniar, não precisa se preocupar, se abater com os opositores. Tem coisa que nós podemos pedir ao Senhor e quando Ele não quer, Ele não nos dá. Mas tem coisa que é Deus quem define. E se Deus definiu, agora nós precisamos ter o cuidado com o que nós estamos correndo atrás. Porque se eu estou correndo atrás do que o Senhor não quer me dar, é porque é livramento. Se insistir, pode gerar até morte. A morte espiritual, minha e de muitos que possam estar comigo. Pilatos diz a Jesus: eu tenho poder para te matar ou poupar a sua vida. E Jesus responde: nenhum poder você teria se do céu não lhe fosse dado. Até o poder do inimigo tinha sido dado por Deus para que fosse cumprido o seu propósito, para que nós tivéssemos acesso à salvação, irmãos. Então, quando Jeremias dizia ao povo de Deus: se submete a Nabucodonosor, muitos se submeteram e não quiseram se submeter aos inimigos, sofreram, mas era a vontade de Deus. E quem vai contra a vontade de Deus, o final, como eu já disse, é a morte espiritual ou até mesmo a física. O Senhor pode recolher quem se opõe à sua vontade, irmãos. Como aconteceu com Datã, com Abirã e com Corá e seus seguidores. Agora, para quem não se submeteu a Nabucodonosor, o Senhor ele prometeu 3 coisas, irmãos: peste, fome e espada. Mas aos que obedeceram, eles foram poupados. Ah, mas é inimigo, sim, mas Deus deu para ele o domínio. 70 anos sobre vocês, a vontade é de Deus. Não é só o que agrada a gente. Não, meus irmãos. Deus ele é soberano. Às vezes a gente não entende, mas é preciso obedecer à vontade de Deus. O que nós conseguimos na marra, que não foi de Deus que nos deu, vira pedra de tropeço. Só que tem um detalhe: quando Deus nos escolhe, define algo para nós, nós temos que vigiar, porque o inimigo ele vai tentar de todas as formas impedir. Se José tivesse caído com a mulher de Potifar, ele poderia não ter chegado ao governo, irmãos. Só bastava ele ter tropeçado antes da bênção. É por isso que quando o céu já deu, cuidado. Você vai ser provado na humildade, na tentação, no orgulho, na misericórdia, na bondade. Se você ajuda alguém, depois vai ficar falando. Deus ele nos prova no pouco para nos preparar para o muito. E aqui nos chama a atenção que Jeremias ele não se achava preparado. E eu falo para ti, o que Deus falou para Gideão: vai nessa tua força, varão valoroso. Gideão se sentia pequeno. Ele sabia que a sua família não tinha condição para salvar o povo ali.
Mas entenda que é Deus que vai fazer. Você só precisa vigiar e continuar posicionado. O que é teu, ninguém toma. No verso 11 diz, Deus pergunta a Jeremias, que é que vê, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Ei, talvez você está aqui ouvindo essa mensagem, presta atenção. Você vai viver o propósito do Senhor e Deus tem pressa em fazer. Mas como, irmã Naila? Eu não me sinto pronta, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho condição. Ei, é Deus quem vai fazer. Não tema diante dele, cinge os teus lombos, levanta-te. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque o Senhor é contigo para te livrar. Não se preocupa, é Deus que vai fazer.